Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, 10 de março de 2025, dia 1111 do conflito Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia. Como é que tá a situação? A situação é complexa e muito complexa para os ucranianos. Basicamente agora é lutar, tentar o máximo possível recuar e ficar em posições estratégicas que possam talvez serem retirados ou simplesmente chegar em duas fases finais que o que todo soldado menos quer, que é se render ou morrer, né. Essa situação em Kursk, né, aos redores de Sudzha, que está cercada. Nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, como é que está a situação em detalhes a partir de agora. O que que acontece? Antes de mais nada, eu queria agradecer todos os comentários, o pessoal sempre comentando bastante, que concordam ou discordam daquilo que eu trago. Um salve a é um anime, né, Aizen Sosuke, que eu vi o teu consegui ver o teu link, tá. E é um link interessante do mapa, vou daqui a pouco eu vou mostrar inclusive esse mapa, tá. Obrigado pelo envio da mensagem, agradecer a todos, sempre estão comentando por aqui, é muita gente que tá comentando, tá, então, desde já, muito obrigado pela paciência. O que que acontece? Deixa eu dar um informe primeiro, um disclaimer, como costuma se dizer. O que que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Pablo, como é que funcionam os mapas? São vários mapas, tá? Vou dar um exemplo aqui, pronto. Pega esse exemplo que fica fácil. Aqui é uma floresta, tá? E aí, digamos que não tivessem chegado dessa floresta. Os soldados ficam se comunicando entre si e passando para fontes diversas. Repórteres de que o pessoal chama de mil bloggers. São blogueiros que vão noticiando no Telegram, principalmente, e no Twitter, mas é bem mais forte no Telegram, com pequenas curtinhas, com fotos, com posição geográfica mesmo, enfim, uma série de informações e vão montando o mapa. Então, digamos que tivesse um soldado aqui, nesse trecho, e dissesse: olha, acabamos de atravessar o rio e provavelmente vamos decidir para onde nós vamos agora. Então o que é que dá a entender? Opa, eles atravessaram um rio, então estão aqui nesse trecho. E aí começam a avançar, mostram uma foto, cercados de um lado floresta, do outro floresta. Então dá a entender que eles estão vindo ou por aqui ou por aqui. E assim vai. Então as imagens, daqui a pouco tem uma imagem de drone que mostra esses galpões, por exemplo. Aí eu sou, opa, eles estão próximo dos galpões, entendeu? Então não é uma ciência quase que exata, muitas vezes eles colocam até fotos com o seu posicionamento mesmo geográfico, com um certo delay, tá? Existe o confronto, depois de uma determinada ação, é que eles se identificam onde é que eles estão e tudo mais, até para porque do mesmo jeito que eu, você, qualquer um tem acesso a esses dados, quem está do outro lado também pode, no caso o ucraniano, pode ter acesso, ou o inverso, os ucranianos colocarem sua posição e os russos saberem. Existe um certo delay, tá? Um certo atraso das informações. Então é dessa forma que o pessoal vai compondo o mapa. Então, por isso que ele tem tanta precisão e é tão mais certeiro do que, por exemplo, dizer: houve tantas baixas, houve isso, houve aquilo. O que acontece é que mapas como, por exemplo, o Deep State, que é um mapa de origem ucraniana, eles ultimamente vêm retardando o máximo possível das informações. Só que tem momentos que chegam num nível que é praticamente impossível omitir, então eles estão tendo que trazer mesmo o informe, porque todos os outros mapas mostram uma coisa menos eles. Então fica impossível manter essa posição e terminam entregando. Dito isto, tá? Então, é dessa forma que eu trabalho. Eu utilizo vários mapas. Normalmente eu utilizo um ou dois para mostrar aqui para vocês, mas ao todo são mais de 15 mapas de fontes diferentes que eu utilizo. Só que se eu for ficar trocando de mapa em mapa, mostrando a vocês aqui, eu vou mais gerar confusão do que esclarecimento. O meu papel aqui é gerar clareza. Então, se eu mostro os 15 mapas, eu vou gerar confusão. E cada mapa vai ter uma variação. Então eu prefiro escolher um ou dois mapas na hora do vídeo e contar a história, contar o enredo, o que que tem por trás. E, lógico, evidentemente, trazer minha análise
sobre tudo aquilo. Eu precisava deixar claro isso, porque todos os dias tem gente nova chegando e é muito confuso. Ah, você é isso. Eu estou apenas noticiando um fato. Se o fato é contra aquilo que você quer, imagina, eu nada posso fazer, tá? Só para deixar claro. Dito isto, caldeirão formado, como você pode ver aqui, tá? Eu até me surpreendi porque eu noticiei ontem, olha pessoal, os russos vão avançar entre os rios aqui. E eles avançaram pelo menos, deixa eu ver quantos quilômetros. Aqui, pra cá. Ó, praticamente 8, tem canto aqui que chegaram a avançar 9 quilômetros. Tá? De ontem para hoje, eu mostrando o que eu mostrei para vocês de onde é que eles seguiriam até chegar aqui batendo a porta de Sudza. Eu vou trocar de mapa aqui só para você entender. Inclusive, eu vou mostrar um mapa que é do Sasuke, né? Que mostrou aqui. Inclusive, esse mapa tá até já desatualizado, tá? Ele mostrou aqui, olha esse mapa, é interessante. Realmente, ele mistura três mapas diferentes, né? O Suriak, que eu utilizo, todos os três eu utilizo. O Playfra, o Clement Molan e o Suriak Maps, né? São as informações que realmente eu pego. Mas ele é baseado basicamente no Suriak, que eu já acompanho. Inclusive, eu acompanho via Twitter, né? Via X. Mas o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. Olha o avanço russo. Isso aqui que está em vermelho, esse contorno vermelho, foi o avanço recente russo em ritmo acelerado, tá? Outra curiosidade. Ah, morreram, os soldados lá do gasoduto morreram, não serviu de nada, isso, aquilo. Veja só, pessoal, vamos lá. Isso é uma guerra. Uma guerra. Não sei se você se tocou, não é um videogame. É uma guerra. Pessoas vão morrer. Esses soldados fizeram, eles sabiam, toda matéria que você olhar um pouco mais séria, eu não estou falando matérias sensacionalistas de um lado ou do outro. Você pega qualquer matéria ucraniana, em nenhum momento eles citam que os soldados morreram. Em nenhum momento. Quem começou a divulgar de forma falsa e mentirosa foram umas 2 ou 3 pessoas, 2 pessoas para ser mais preciso, no Brasil. Em nenhuma matéria fala que eles morreram. É provável que todos ou quase todos tenham morrido? Sim, é guerra. Por quê? Porque eles entraram numa posição extremamente difícil aqui, ó, neste setor do gasoduto, que é mais ou menos nesse setor aqui, ó, Martnovka. Eles avançaram alguns quilômetros, em algum local aqui eles tiveram que sair, e quando saíram, com certeza foram pegos de surpresa, não porque os ucranianos estavam esperando, porque eles, quando saíram, foram atacar. Então, usa a lógica. Do nada aparece um monte de soldados aqui nesse setor, soldados inimigos, tocando fogo, atirando, fazendo o máximo possível. Vai chamar a atenção, os drones se posicionaram, marcaram a posição e evidentemente, começaram o lançamento de obuseiros e de drones nesses alvos, que passaram a ser alvos fáceis. Só que enquanto estava acontecendo esse ataque aqui, mais acima, mais ao norte, os russos avançavam a partir de Berdim em ritmo acelerado, marchando mesmo, estavam marchando, segundo os informes, praticamente correndo, em Cherkaskai, em todo esse setor, Ruskoy, Porekno, todos esses setores aqui ao norte, aqui também nesse Martnovka, avançaram em ritmo acelerado. Então eles foram um chamariz, foram uma armadilha montada. Os ucranianos então focaram numa posição só, pensando que eles estavam aqui, mas estavam vindo de outros lugares também. E aí, o que aconteceu com eles, não sei. Nem o lado russo, nem o lado ucraniano cravou as informações sobre o que aconteceu. Mas aí, 2 ou 3 brasileiros ou caras que tiraram fontes da sua mente, sei lá, de uma das vozes da cabeça dele, começam a dizer isso, aquilo, outro. Todas as informações que eu estou trazendo aqui, podem algumas serem mentirosas? Claro, é uma guerra. Pessoas vão mentir, os dois lados vão mentir. Mas eu sempre busco mais de uma informação para confirmar. Então, basicamente, ó, o cerco foi formado. Sudza, que basicamente a parte mais central de Sudza é essa daqui. Toda a parte já industrial, o distrito industrial de Sudza,
foi já parte dele foi ocupado neste momento, está ocorrendo confrontos, tá? Tá fazendo força aqui nesse sentido também, nesse meio. E agora, basicamente, o fronte vai encolher cada vez mais, tá? Os informes que tem dizendo é que não estão em Sudza mais, tá? Boa parte da elite começaram a evacuar e muitos morreram nessa evacuação. Por quê? Porque os russos estão atirando entre o Nakivka e Sudza, bombardeios diários constantes. Mesmo quando eles acham que não tem inimigo, eles lançam uma saraivada de obuseiros e principalmente no caso saraivada de MLRS, de foguetes nesse setor aqui. Já está parcialmente destruído a estrada, de tanto lançamento que tem. Então mesmo quando não tem, aparentemente não tem ninguém, eles continuam. E é aquele aviso: não venham, se vocês vierem por aqui, por essa estrada ou aos redores dela, vocês vão morrer. Basicamente, esta é a situação agora, tá? Esta é a situação do momento. Se você abre outro mapa, várias, vários vilarejos ao norte foram ocupados já pelos russos em ritmo acelerado. Lebedevka aqui, enfim, Sverdlokovo, todo esse trecho. Agora, provavelmente, aquilo que eu tinha dito, os russos não vão avançar muito de oeste a leste por conta do rio, mas só que chegou num nível agora tão sério do recuo em ritmo acelerado dos ucranianos que os russos estão conseguindo atravessar o rio de forma mais simples, tá? Fazendo esse movimento muito mais simples. Não tem tática aqui. Aqui, nesse momento, tática que eu digo, de cerco, ó, falta um pedacinho ser cercado, tá ocorrendo conflitos aqui, ó, nesse bolsão, que é esse mesmo bolsão que estão mostrando aqui. Então, tá fechado praticamente. Aqui ou vão morrer todos, né, os ucranianos, ou vão se render. Não tem muita outra. Não tem como escapar, sair daqui. Se sair, vão morrer. Tentar sair, né? Tentar sair por aqui, vão morrer. É muito estreito esse trecho. Uma situação calamitosa para os ucranianos em todo este setor. Deixa eu tirar mais um zoom aqui para você entender. Olha como reduziu. Se você abre o Deep State, ele mostra ainda um delay gigante. Tá? Mostra uma área. Os russos ocuparam tudo. Para vocês terem ideia do delay ucraniano. Desculpa, o delay deles, ó. Na realidade, isso aqui já foi ocupado pelos russos. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do ritmo nas últimas horas que os russos implementaram, tá? Aqui também, ó, fizeram força, tá mais estreita. Evidentemente, aqui, ó, todo esse distrito industrial aqui da ferrovia já foi capturado pelos russos também. Foi exatamente o local de invasão russo foi nesse trecho aqui, né, dos chamados gasodutos, foi aqui esse setor, aqui no ocorreu aproximadamente, exatamente, não sei, eu fui até ver algumas cartografias, não indica exatamente. Então tem muito avanço russo. Sverdlokov, esse trecho aqui, ó, já está ocupado até o rio, tá? Então, o Deep State ele mostra um atraso. É tanto que se você olhar, clicar, ele vai estar marcando ainda 288 quilômetros quadrados, mas em torno de 80 quilômetros quadrados foram ocupados pelos russos já. Deve estar em torno de 200, se muito tiver. Dos 1.100, 1.300, tem fontes que chegam a dizer 1.300 quilômetros quadrados, né, ocupado pelos ucranianos lá em agosto do ano passado. Resta então por volta de 200 quilômetros quadrados, não mais do que isso, e uma quantidade, a quantidade de soldados. Cada fonte traz uma quantidade específica diferente, que eu prefiro não trazer. Até o Live UA Map, eu utilizo mais o Live UA Map como fonte de informação, porque ele traz muita informação. Mas olha, tudo isso aqui ó, foram conquistas russas dessas aldeias. E exatamente aquilo que eu tinha comentado, ó, o avanço aqui. E esse avanço, ó, já foi aquilo que eu disse. Eles vão muito acompanhando o que o pessoal do Deep State mostra, tá? Mas é essa parte aqui que eu falei é que foi já ocupada também pelos russos. Estão no distrito industrial, a mais estreita aqui, ó. Essa parte aqui já foi ocupada, uma parte aqui. Essa parte mais ao sul também, né? Já mostrei em várias imagens aqui, ó. O corte
Então, esse mapa ele mostra um delay já de alguns 5 dias, 6 dias. Um delay maior ainda, tá? Mas é aquele que eu falo, eu gosto de acompanhar ele para mostrar, eh, na realidade, outros fatores, né? Notícias. Aquilo que eu mostro. Até ó, o próprio Deep State ele mostra já cortando aqui Makonovka já bem próximo. Então, situação grave. Pablo, qual é o próximo passo? O próximo passo, basicamente, é concluírem o cerco aqui. Essas tropas estão vindo em ritmo muito acelerado. E aí vão começar a fazer o movimento de pinça, tá? Mais forte ainda. Que nem pinça tá dando tempo. Tá ocorrendo uma ocupação tão rápida, a morte e rendição de soldados tão rápido que estão sem suprimento, que nem tempo de fazer tática e coisa do tipo, simplesmente estão avançando, tá? Tá nesse ritmo. E aí, evidentemente, já tem especialistas falando que o próximo alvo é Sumi. O próximo alvo, basicamente, agora é Sumi. O trampolim de tudo isso, a fronteira até as portas de Sumi são 30 quilômetros aproximadamente, tá? 25 a 30 quilômetros, vamos arredondar para 30 quilômetros. Então muitos já falam que o trampolim será esse. É de fato, não sei, isso não é fonte das Forças Armadas. São de especialistas, principalmente russos, que vão falando isso. Eu estava acompanhando e todos batem na mesma tecla. Olha, Sumi tem que ser derrotada. Depois de Kursk, tudo que aconteceu, para que, em definitivo, eles possam criar um bolsão e nunca mais isso voltará a acontecer, Sumi precisa ser capturada. Já falam, já existe um papo sério que Sumi é o próximo alvo. Não é à toa que os bombardeios vão ser intensificados nos próximos dias em Sumi, tá? Sobre relatos, basicamente os russos estão utilizando drones em alguns setores aqui, drones kamikaze de menor proporção, mas pequenos enxames, tá? Próximo a Kharkiv, por exemplo, estão utilizando bastante. Teve muito drone mesmo também em Mykolaiv. O informe oficial, tá? Sim, detalhe, né? Em Kherson também teve. Em Kherson teve ataque de míssil, tá? Deixa eu pegar aqui o informe. O informe diz que foram abatidos 130 drones. Eu achei estranha essa quantidade, porque basicamente nos informes dizem que foi em Mykolaiv e os outros informes de drone, de presença de drone, são drones do tipo FPV, esses drones de menor proporção, tá? Eu achei estranho. Alguém está mentindo aí, tem algum dado errado, não sei qual é. Eles estão dizendo abateram 100. É aquela lógica, sempre que dizem abatemos 130 drones, quer dizer que a outra metade ou 40% disso, né, a mais, atingiu os alvos. E aqui basicamente não foi Mykolaiv só teve ataque em Mykolaiv aqui, esse drone, né? Aí foi bem estranho esse informe. Ah, como você dá para ver aqui claramente, então teve presença é, de bombas em todo o setor normal, bombas FAB, né, FAB 500, FAB 1500 e FAB 3000. Teve uma contraofensiva ucraniana aqui, próximo à Velika Novozilka, tá? Aquela questão de troca de posições, aqui próximo, um desses setores aqui, não tá muito claro onde foi. Mas foi aqui, ó, nesse setor teve troca de posições. Os ucranianos conseguiram avançar um pouquinho, em compensação, os russos avançaram em outro. Por aqui, nesse setor, foi mais ou menos esse movimento, né? Os ucranianos avançaram um pouco e os russos fizeram esse outro movimento avançando, tá? Resumindo, os ucranianos acharam uma brecha, foram, os russos acharam outra brecha e foram. Então, provavelmente, os russos vão cercar os ucranianos. Foi mais ou menos nesse setor aqui, foi entre uma vila e outra que ocorreu essa movimentação, segundo o que eu vi nos informes, tá bom? Em outros setores nada mudou, Andrivka de fato e Constantinopla caiu, tá? Vou abrir aqui no outro mapa, mostra essa informação com mais precisão. Aqui, ó. Um pouquinho de paciência, foi. Então, Constantinopla caiu ontem, né? De fato, Andrivka também foi estabilizada a área. E então,
nesse setor aqui de Veleca Nova Zilca, só esse informe que eu trouxe agora por aqui, tá? No mais, tudo entre aspas tranquilo, porque é um período, como eu sempre comento, entre o dia 20, entre sábado e domingo, melhor dizendo, é um período em que ocorre muito, é muito comum ocorrer troca, tá? Rotação mesmo, então é muito comum, com exceção lá de Cusco, não teve rotação, não teve tempo para ter rotação. Em todos os outros setores é um período de rotação que é mais lento o avanço dos dois lados. Beleza? É isto. Vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar tão longo e ao longo do dia eu vou trazendo mais informações, trazendo mais alguns detalhes do que está acontecendo no front. Valeu, grande abraço.